Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependai-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos teus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os mortos, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os seus pais, com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por teu amor, por tua graça, obrigado por tua palavra, obrigado por estarmos aqui reunidos nessa quarta-feira para meditar na tua palavra e crescer em conhecimento, em espírito e comunhão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa cena aqui é uma cena conhecida de todos nós. Rodrigo falou semana passada sobre o coxo, que estava na frente na entrada do templo, e Pedro e João entrando no templo, uma história que nós conhecemos. O coxo pede dinheiro, eles dizem: não temos prata nem ouro, mas do que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o coxo firma-se nos pés e sai pulando, glorificando a Deus, e entra com eles no templo. Rodrigo trouxe uma meditação linda semana passada acerca de tudo isso. E o interessante, eu me recordo da semana passada quando ele disse que ainda bem que Pedro e João era duro, não tinha dinheiro. Porque já pensou se eles tivessem dinheiro?
O coxo pedia dinheiro, eles enfiavam a mão no bolso, dava dinheiro e não tinha milagre. Olha que coisa interessante, né? Pedro e João não tinham um centavo no bolso. E às vezes a gente acha que o fato da gente não ter dinheiro no bolso, acha que Deus não pode nos usar. Mas às vezes o dinheiro no bolso nos impede de Deus nos usar, né? Porque é mais fácil você dar um dinheiro e afastar a pessoa de você, do que você se aproximar da necessidade da pessoa e operar aquilo que há em você. Porque você só pode compartilhar daquilo que você tem. Se você não tem Jesus, como você vai compartilhar de Jesus? Dinheiro eles não tinham, mas do que eles tinham, isso eles podiam compartilhar, que é Jesus Cristo. Às vezes nós compartilhamos do dinheiro que a gente tem, compartilhamos dos bens que nós temos, compartilhamos da alegria que nós temos, mas e Jesus? Porque Jesus é o que de fato vai mudar a história, que vai mudar a vida, que vai mudar pessoas, né? E aquele aleijado ali, ele recebeu algo que ele não esperava que ele iria receber. Ele recebeu restauração de vida. Porque aquele dinheiro que ele receberia, com certeza ele iria precisar pedir mais no outro dia, porque a comida ele ia comer, ia sentir fome e o dinheiro ia acabar. Mas a partir de momento que Jesus entra na vida daquele homem, Jesus faz uma restauração na vida daquele homem, ao ponto dele nunca mais ter que pedir dinheiro. Olha que coisa. Jesus quer fazer restaurações nas nossas vidas, que não querem mudar simplesmente um momento, Ele quer mudar a nossa vida por inteiro. A gente tem que ter esse discernimento. Às vezes a gente está querendo coisas momentâneas, coisas que vão passar, coisas que o tempo vai levar, coisas que amanhã vão perder o valor, coisas que amanhã a gente vai precisar de novo. Mas a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas, por intermédio de Jesus Cristo, vai além do amanhã e vai até a eternidade. Situações que podem mudar a nossa vida, situações que podem mudar a nossa história. Isso é maravilhoso. É maravilhoso olhar por esse ângulo essas coisas, né? É maravilhoso saber que o Senhor está disposto a nos ajudar a um milagre maravilhoso acontecer. Algo que o Rodrigo ressaltou também foi que a uma primeira olhada no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 3, parece que esse é o primeiro milagre que acontece, mas não é. O Rodrigo identificou e mostrou, apontou para nós um outro milagre no livro de Atos, se tornando este o segundo milagre. Porque qual é o primeiro milagre do livro de Atos? O primeiro milagre do livro de Atos é 3.120 pessoas viverem em comunidade em totalidade. Cara, isso é um milagre. O Espírito Santo desce sobre a igreja e faz com que o coração e a mente deles seja um. Coloca singeleza nos corações. Como eu disse aqui na semana anterior, a descida do Espírito Santo e a conversão daqueles homens pela pregação do Evangelho não deixa ninguém mais rico, pelo contrário, deixa todo mundo os ricos um pouco mais pobres. Por quê? Porque aquele que tinha, vendia para repartir, e aquele que não tinha nada, recebia um pouco, e todos eram iguais. E o grande milagre do livro de Atos é fazer pessoas diferentes se tornarem iguais diante de Deus. Olha que coisa mais linda. Isso não é um milagre, irmão? Como é difícil para a gente aqui tentar se manter unidos em um propósito. Você quer ver levante de Satanás? Vamos fazer um ministério, vamos? Tá, vamos fazer uma festa. Tá, a festa vai ser o quê? O tema da festa vai ser: as flores da cerejeira estão brotando. Ai, que lindo, tema maravilhoso. Vamos, a primavera chegou, lindo, vamos fazer a festa. Tá bom, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você vai cuidar daquilo outro. Aí, irmão, para uma festa sair, irmão, é uma treta. As irmãs vão cantar no coral, os irmãos vão fazer tal coisa, os jovens vão fazer tal coisa. Aí cada um começa a olhar para particularmente o que é seu e esquece do corpo. E aí, todo mundo vai vir de preto. Aí o irmão chega de azul, acabou a festa. Não, você veio de azul, não era para vir de azul. Todo mundo de coque, veio de cabelo solto. Satanás está operando, ele quer acabar com tudo. A gente começa a parar nas pequenas coisas. Quem está na igreja há muito tempo sabe disso. Sabe que a gente muitas vezes é individualista. Eu acho, eu penso, eu quero. E o grande milagre que tem que haver na igreja é um só coração, uma só visão, uma só perspectiva. Nós somos territorialistas.
Ah, vai aqui a Assembleia de Deus do Madureira fazer um evangelismo na porta da igreja aqui. Vai ter nego que vai sair aqui do culto marchando, cheio do Espírito Santo. Irmão, tá pensando o quê? Quer pescar no meu aquário? A gente é territorialista, mas o Espírito Santo de Deus não é isso. O Espírito Santo de Deus é unidade. O Espírito Santo de Deus é comunhão. O Espírito Santo de Deus é singeleza e um só coração. Então o primeiro milagre que a gente enxerga no livro de Atos é 3.120 pessoas diferentes, de nações diferentes, de costumes diferentes, de interesses diferentes, se tornarem um só corpo. Isso é um milagre, cara, porque eles não tinham nem lugar para se reunir. Eles estavam num cenáculo que cabia 120 pessoas, orando, amém. Aí recebem o Espírito Santo, saem para a rua, começam a pregar. Quando eles voltam para casa tem quantas pessoas? 3.000. Cabia no cenáculo? Não. Como esse espaço aqui cabe 3.120 pessoas? Por que Deus faz isso? Deus faz isso para desde o princípio mostrar que a sua igreja não seria contida em um prédio. Deus faz isso para mostrar assim, a minha igreja é impossível contê-la em um espaço limitado. Era 120. Se convertesse ali mais 30, onde esses 30 ia ficar? No cenáculo. Pedro já ia catar um púlpito, falar assim, agora irmãos, a gente está aqui congregados, converteu mais um, e aí ia ser um processo lento, mas não, 3.000 pessoas na primeira. Segunda pregação, que a gente está chegando nela aqui, que é essa pregação praticamente, quantos mais? 5.000, 8.000 pessoas, em uma fração pequena de tempo. Tem espaço para colocar essas pessoas? Não tem. Depois o número se torna incontável. Por quê? Porque Deus revela que a igreja que Ele está instituindo não está baseada em um prédio, mas está baseada na unidade daqueles que creem no seu nome. Eis um grande milagre. Aleluia. A gente tem a cena que eu quero compartilhar com vocês, que é desse coxo. Ele correu para Pedro e para João, e todo o povo ficou abismado quando viu esse homem entrar. Por quê? Porque todo mundo conhecia esse homem. Esse homem, ele estava lá todo dia na porta do templo pedindo esmola, e todo mundo sabia que ele era aleijado. Ele não era aquele que você passa de vez em quando no centro e você fala assim, ih rapaz, esse cara aí, não, esse aí tem cara de quem é aleijado não, rapaz, isso aí, aquele que você desconfia. Não, porque o costume daquele povo era ir 3 vezes ao templo. E 3 vezes que eles iam no templo, durante todos os anos que eles se entendem de templo, está aquele aleijado lá, pedindo esmola. Eles sabiam que aquele cara sabia que aquele cara era aleijado de fato. Ele nasceu aleijado. Eles viram aquele homem crescer do lado de fora do templo. Você pensa nisso, você vê um cara crescendo do lado de fora do templo. Esses dias eu achei tão bonitinho. A gente tem, no nosso bairro, a gente tem as nossas pessoas com problemas que a gente conhece desde pequeno. Que velosense que se preze, serodiano que se preze, que não conhece o Mazinho? Sabe o que? Quando eu era pequeno a gente tinha o pavor, porque ele pegava as bicicletas quando ele era pequeno. Ele pegava a bicicleta e mas ele nunca fez mal para ninguém. E todo mundo sabe que os pontos de referência do Mazinho, padarias, ele gosta. Mas a gente viu ele crescendo. Hoje ele é um homem, tem mais de 40 anos. E está aí, a gente está vendo ele crescendo. De repente você está aqui parado e você vê o senhor Mazinho passando de camisa, calça e com uma pasta embaixo do braço. Você ficar olhando e falar, você não vai ficar abismado com uma cena dessa? É exatamente isso que esses homens se deparam. Uma pessoa deficiente, que eles estão vendo desde a sua infância crescendo com aquele problema, agora de pé, adorando ao Senhor dentro do templo. Uma coisa que o Rodrigo ressaltou semana passada que é muito interessante, o milagre aconteceu fora do templo e não dentro do templo. Mais uma coisa para a gente conectar com a igreja que não está presa a algum lugar. Você vê que Pedro não entrou e falou assim, não, peraí irmão, peraí, eu estou sem dinheiro, mas eu vou ali, vou orar, quando eu voltar cheio do Espírito Santo, eu vou aqui fazer algo maravilhoso na sua vida. Não, foi uma coisa de momento fora do templo, porque a vida real é fora do templo. A vida real
e a comunhão com o Espírito Santo, ela deve ser fora do templo, em tempo integral. Aleluia. E aí, quando Pedro vê esse povo indo para cima deles, qual a primeira reação de Pedro? Pedro fala assim: israelitas, vocês estão maravilhados e vocês estão olhando para a gente como se fosse nós que estivéssemos feito isso. Não foi a gente que fez isso. Isso tudo aconteceu por causa... Você acha que foi por causa da nossa bondade? Meus queridos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Pai, Ele glorificou quem? O teu servo? Jesus. Ele glorificou o seu servo Jesus. Que Jesus? Aquele, lembra? Aí ele está falando de um fato muito recente para eles. Lembra que há 50 dias atrás, mais ou menos, 60 dias atrás, aquele Jesus que vocês... Olha só para quem que Pedro estava pregando. Pedro estava pregando para possíveis pessoas que estavam no dia em que Pilatos apresenta Jesus, esculhambado de chicotada, escarnecido, e aquelas pessoas gritam: queremos Barrabás. Olha para quem Pedro estava pregando. Ele fala assim: esse Jesus que Deus glorificou e que vocês traíram perante do Pilatos, quando vocês pediram um homicida no lugar dele. Só que aí Pedro ele fala assim: mas vocês e os seus líderes fizeram isso na ignorância. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. E como vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, eu vou falar para vocês que através desse Jesus vocês podem se arrepender e ter salvação no nome dele, porque nele está o poder. Basicamente é isso que Pedro fala para esses homens. Meu irmão, isso me leva a pensar tanta coisa. Hoje não, há muito tempo, nós, seres humanos, homens, a gente gosta de ter símbolos nas nossas vidas, símbolos para milagres nas nossas vidas, né? O Corinthians ganhou do Palmeiras, e por uma obra do destino, havia uma camisa do Palmeiras na casa do Iago, que ele achou na quadra, e agora ele está achando que o Corinthians ganhou do Palmeiras porque tinha uma camisa do Palmeiras na casa dele. Algo difícil. Esses dias eu estava assistindo uma coisa, eu não lembro qual era, que o cara ganhou uma etapa daquela coisa e ele estava com um cortador de unha no bolso. Ele falou assim: eu estava com esse cortador de unha no meu bolso, então agora eu carrego ele no meu bolso porque eu ganhei a outra etapa que eu estava com esse cortador de unha. A gente gosta de símbolos, e a gente gosta de dar honra e glória para símbolos, ou para homens. Por que milhares e milhares de pessoas vão para a Aparecida? Agradecer a bênção alcançada. Porque se eu sou curado, eu fui curado mediante a fé naquela entidade, naquela pessoa. Um milagre desse porte que aconteceu aqui, Pedro, olhando aquela multidão, em nenhum momento ele quis ser exaltado. Ele fala: por que vocês estão olhando para mim? Vocês acham que eu fiz isso? Ele poderia colocar o crédito de Pedro, mão de Deus, porque quem estendeu a mão? Levanta e anda. Mas não, ele fala assim: gente, baixa a bola, não fui eu, nem piedoso sou para isso. Todo milagre lhe serve para apontar Jesus Cristo, para glorificar Jesus Cristo e para fortificar a fé em Jesus Cristo. Quando Jesus fazia milagres, ele operava esses milagres como sinais para quê? Para que soubessem que ele era o Cristo. Somente ele poderia abrir vista de cegos, só ele poderia ressuscitar mortos. Então todos os sinais que Jesus faz, ele faz para apontá-lo como Cristo. Quando ele ressuscita Lázaro, que oração que ele faz antes de tirar a pedra? Ele fala assim: Marta, tira a pedra. Aí Marta fala assim: Senhor, está fedendo, não, vai feder. Aí o que ele faz? Uma oração, fala assim: Pai, não por mim, mas para que a fé deles aumente. Olha, para que através disso a fé deles aumente e creiam que o Senhor me enviou. Olha que coisa interessante.
Ele não ora para Deus ressuscitar, ele ora para que aquele sinal leve a fé daquelas pessoas a reconhecer que ele é o Cristo. Então, os sinais que Jesus fazia era para apontar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os sinais que a igreja faz, ou faziam, deve apontar a quem? Ao Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o que Pedro faz: esse homem não está andando por causa de mim, esse homem não está andando por causa da nossa bondade, esse homem está de pé por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, nós vivemos em tempos aonde milagres servem para encher a igreja. A gente ouviu um testemunho aqui, domingo, muito bonito, e a irmã estava falando assim, contando o testemunho, e ela ligou para o pai dela, que mora no interior da Bahia, se eu não me engano, e o pai dela falando assim, e ela estava desempregada na época, quando ela ligou para o pai dela, e o pai dela falou assim: filha, sabe qual é o problema, filha? Essa tua igreja é muito fraquinha, filha. Sabe, você tem que ir para a igreja de poder, porque ali o teu milagre vai estar. E aí ela falou assim, eu falei, amém, pai. Ela disse, eu falei, amém, pai. Amém. Ela falou assim, eu não vou falar com ele, porque ele não vai entender. E aí ela estava contando justamente aqui o que Deus operou na vida dela, depois de todo esse período. E ela dizendo que ela aprendeu que Deus não está num lugar, mas Deus agora vive nela, está com ela, e Deus já tem operado maravilhas nela. Só que o pai dela não entende, o pai dela acredita que o poder está em um lugar. A minha igreja tem o poder. Quantas vezes a gente não vê isso? O lugar do poder, o lugar do milagre. E aonde as curas, as libertações servem não para revelar e exaltar o nome de Cristo, mas para exaltar o nome do lugar ou da pessoa. Hoje um irmão me mandou uma mensagem assim: pastor, eu quero evangelizar no hospital, e eu comprei um material de evangelização, e eu estou indo para os hospitais, eu estou muito quebrantado, estou tendo muito contato com os hospitais, e eu estou indo, eu liguei para o senhor para saber se eu posso fazer um carimbo com o nome da igreja, fazer uma logomarca, colocar lá, porque eu falei, irmão, anuncia o reino, não a placa, anuncia o reino, porque o reino deve ser anunciado, o autor da vida deve ser anunciado, porque no final, a paz, a cura, a transformação, a restauração e a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo, irmãos. Nós precisamos voltar a entronizar Cristo nas nossas ações. Se falamos, falamos em nome do Senhor. Se fazemos, fazemos em nome do Senhor. Se vamos, vamos em nome do Senhor. Porque a igreja de Jesus Cristo, tudo o que ela faz aponta para o Cristo, para o noivo, e não para ela mesma. Porque a noiva que se mostra é adúltera. Eu tenho uma noiva, tô de noivado. Aí minha noiva fica se mostrando para todo mundo: quem é essa sua noiva do Cordeiro? Eu tenho. Cara, a gente aponta quem? O noivo. E o que Pedro faz? Aquela multidão olha para eles e ele fala assim: filho, não, cara, eu não. Olha os calos nas minhas mãos, eu fui pescador a vida inteira. Eu sou miserável, não tenho nem dinheiro. Mas tudo isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. Será que a gente não tem que renovar o nosso entendimento acerca das Escrituras, acerca daquilo que Cristo vem operando? Às vezes somos tão partidários. Nós somos partidários. E se a gente defende o nosso partido, mas na verdade nós não temos partido, nós temos filiação no reino dos céus através de Deus, do sacrifício de Cristo, e por termos o Espírito Santo de Deus. E todas as coisas que acontecem por intermédio da igreja, não é por causa da igreja, mas é por causa daquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Meu irmão, que seja ir, que seja vir, que seja fazer, que seja tudo para a glória de Cristo.
Porque lembra o que eu disse anteriormente? A igreja não se restringe a um ambiente. A igreja verdadeira não pode ser contida. A igreja direcionada pelo Espírito Santo não tem um endereço. Ela não tem. E o interessante é que Pedro, ele faz uma pregação semelhante à que ele faz na descida do Espírito Santo. Qual? Querendo condenar esses homens. Ó, tá vendo? Vocês negaram Jesus, vocês trocaram Jesus por Barrabás. Agora, você está vendo o que Jesus está fazendo? Se ferrou. Não. Às vezes a gente tem essa mania de uma pregação acusatória e condenativa. Existe? Existe, professora? Condenativa, professoras? Tá bom. Uma pregação que só quer condenar, só quer mandar para o inferno. O evangelho não é para mandar para o inferno, o evangelho é para tirar do inferno, é o contrário. Às vezes a gente vai com tanta sede de mandar as pessoas para o inferno. Já viu pregação assim? Bate na Bíblia, fala, porque você vai queimar. Aí a pessoa fala, rapaz, eu não quero queimar não, meu. Não, eu vou para Cristo por quê? Porque senão ele vai me queimar, então eu vou para Cristo. Aí não tem amor, não tem arrependimento, não tem nada. Porque o que Pedro aponta na pregação é, olha, quem operou isso foi Jesus Cristo, vocês negaram, mas vocês fizeram isso na ignorância, vocês não sabiam, e Ele veio para vocês, para que vocês pudessem, primeiramente, antes de todos os povos, ter a oportunidade de se arrepender, porque a promessa foi feita para Abraão, e veio para os profetas, e primeiramente para vós, está sendo pregado tudo isso. Até aqui, até o momento, eles estavam ali em Jerusalém, estavam ali, naquela região, pregando para quem? Para os judeus, para que nenhum judeu pudesse dizer, nossa, Deus trouxe o seu Messias e nos desprezou. Jamais. A palavra dizia que ele viria dos judeus para os judeus, mas os seus o negaram. O interessante ali também é que Pedro ele traz uma abordagem falando que o Messias tinha que sofrer. O interessante é que existem judeus até hoje que não acreditam que Jesus veio, porque eles acreditam nesse Messias heróico, que vai acabar com os seus inimigos. Como pode o Cristo, é um Cristo muito fraco, como pode um filho de Deus se deixar ser esbofeteado? Como pode um filho de Deus se deixar ser morto? Então, interessante é que até hoje, existem judeus que não creem neste Cristo, por quê? Porque esse Cristo sofreu, porque esse Cristo foi um coitado, e eles esperam um rei, montado literalmente num cavalo, e com um braço forte. Só que Pedro, nessa pregação, ele aponta aos profetas, ele fala de Isaías, ele fala que o Cristo havia de padecer assim como padeceu. Ele está dando a estes homens uma visão diferente ao qual eles esperavam. Sabe, meu irmão, hoje de manhã eu estava lendo 2 Coríntios, eu estava vendo Paulo falando, cara, aquele Paulo é uma figura, um apóstolo. Aí ele fala, é só sofrimento, cara. Não, porque X vezes eu fui chicoteado, 30 e tantas vezes cada uma. Aí eu fui espancado, apedrejado, quase morto, 3 naufrágios. Cheguei a ficar 24 horas no mar à deriva lá, fui picado por serpente. Cara, é só desgraça. É só desgraça, ainda bem que a pregação do evangelho não é baseada na vida de Paulo. Porque você vai pregar, irmão, venha para Paulo, que você vai sofrer um naufrágio. Em Cristo. A pregação é baseada em Cristo, na salvação e graça que há em Cristo. E a gente olha esse evangelho de hoje, que é um evangelho blindado, aonde é tudo bonito, maravilhoso, onde não vai acontecer nada de bom, nada de ruim, onde você vai ter tudo o que você desejar, mas se você profetizar com determinação, profetizar, eu determino, cara, você acha que
Paulo quis determinar que ele fosse picado por uma serpente, que sofresse 3 naufrágios, passasse 24 horas no meio do mar ali, perdido. Mas havia uma coisa em Paulo, que era a sinceridade do evangelho na vida dele, a certeza daquilo que Cristo havia feito por ele, além do que esse mundo pode fazer. Sabe, acreditar em um Cristo que não sofreu, é o que está afastando muitos homens, muitos judeus, de ter a salvação e a graça em Cristo Jesus. Porque é muito interessante, Cristo não foi uma invenção dos homens. Sabe, existem alguns fatores que derruba toda a ideia de que Cristo foi inventado. Irmão, primeiro, os autores dos evangelhos. Tudo bem, teve um doutor, Lucas. Mas os outros 2, Zé ninguém, cara. João, um garoto, pessoas da Galileia, ali, homens simples, sem nenhuma capacidade literária de fazer algo fantástico. Como que eles iam entrar em acordo e criar um personagem que duraria mais de 2000 anos? Um personagem que as pessoas entregam a vida para ele, se fosse um personagem. E um personagem fora dos padrões, por quê? Era loucura para o judeu, era escândalo para o judeu. Por que escândalo para o judeu? Porque eles esperavam um Cristo montado num cavalo, rei, que pisaria em todos. Aí me vem um carpinteiro de Nazaré, que se deixa ser preso e crucificado. Não é loucura? Um judeu não inventaria isso. E um grego não inventaria um Deus. A cultura, em várias culturas, sempre existe a ideia de um Deus visitando a terra. Quem era Hércules? Um filho de Zeus com uma mulher aí, era um meio homem, meio Deus. Não é? Nunca assistiu Hércules? Hércules, bombadinho. Aí, agora para um judeu criar um semideus, um Deus homem, é uma heresia que era condenado à morte. Não tem como um judeu criar um homem que se dizia Deus. Eles poderiam ser apedrejados se eles criassem um personagem desse. A cultura monoteísta judaica não permitiria a mente de um judeu imaginar um homem que se dizia Deus. Não dava. E um grego também não criaria um Deus fraco. Sabe por quê? Jesus, ele se mostra fraco, é loucura para os gregos. Como um Deus fala, Pai, se possível afaste de mim esse cálice? Como um Deus chora? Como um Deus se deixa ser morto e ainda grita, Pai, por que me desamparaste? Parece que está com medo. É uma loucura para a literatura grega criar um Deus fraco. E aí? Mas esse Jesus Cristo suportou todas essas coisas por amor de mim e de você, para mostrar que Ele suportou todas essas coisas na carne, para mostrar para a gente que também nós podemos suportar todas as coisas, porque esse mundo, no final de todas das contas, ele é mau e milita contra eu e você. E tudo aquilo que nós passamos aqui, Cristo pode dar testemunho de que passou: fome, tristeza, dor, angústia, aflição, todas essas coisas. Não há nada que nós possamos viver que Cristo não tenha vivido. Então, acreditar em um Deus que se deixou sofrer é o que Pedro tenta mostrar para esses homens. Olha, vocês negaram aquele Cristo porque ele foi preso, foi chicoteado, mas a palavra dizia que ele havia de padecer. Então, creiam em Jesus Cristo. Creiam em Jesus Cristo. E ele fala assim para eles: queridos, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Pedro olha para aqueles homens mais uma vez, e ele não usa uma palavra bonita para prender aqueles homens a ele. Pedro usa a oportunidade daquele milagre para levar aqueles homens até Jesus.
Meu querido, não dê glórias ao homem por aquilo que Deus faz. É Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder é dado a Ele. E toda oportunidade que nós, como igreja de Cristo, possamos ter de anunciar o Evangelho, que seja para apontar para Cristo, não para aquilo que nós fizemos, para aquilo que nós operamos, para aquilo que nós temos, porque no final das contas, só somos o que somos, só fazemos o que fazemos e só temos o que temos, porque temos Cristo Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Querido, essa não é a pregação que enche igreja, mas de fato nós não enchemos igreja, porque quem traz a igreja no aspecto espiritual, a igreja interdenominacional, a igreja universal, porque eu disse domingo aqui para os irmãos e reafirmo, em Atos dos Apóstolos o Senhor disse que derramaria o seu Espírito sobre nós, nos mandaria para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Então, se nós vamos para os confins da terra, significa que nós somos universal, amém? Amém? Então, nós somos universal. Você é universal. Nós somos universal. Eu, Teca, auxiliar de enfermagem, sou universal. Eu, Roberta, vendedora de tudo que você imagina que possa ser vendido, sou universal. Nós somos a universal, né? Você vê que é diferente. Somos a universal, que está falando de um lugar. Nós somos a igreja universal. Nós somos, todos nós, a igreja que alcança o universo, mas não um lugar específico, porque eu estou no lugar, eu sou. Não, eu sou de Cristo para alcançar o mundo. E aí outra coisa que eu falei domingo de manhã, nós somos TJs, viu? Testemunhas de Jesus. Ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Então nós somos os TJs, não do Jeová, mas do Jesus, porque anunciamos Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ao contrário dos TJs, que é só o Jeová, e ponto final, se é que o nome de Deus é Jeová, né? Porque para mim, o nome de Deus, sabe qual é? Jesus. Foi o nome que ele deixou a gente saber. Se Jesus é Deus, ele é o Filho, qual é o nome dele? Jesus. É o nome que se dê, nos chega aos ouvidos. Queridos, testemunhas de Jesus nessa terra. Então, essa não é o sermão que agrada, não é o sermão que enche igreja. Por quê? Porque esse tipo de sermão de Pedro não centraliza as pessoas neles, mas centraliza as pessoas em Cristo. Mas é claro que as pessoas se achegam mais a eles, por quê? Para aprender mais de Cristo. Porque aonde você vai aprender mais de Cristo? Na comunhão da igreja. Não é lá fora, não é lá no mundo. Uma pessoa me mandou uma pergunta hoje, na hora do almoço, falou: pastor, se a gente não perde a salvação, então quer dizer que a pessoa salva, ela pode fazer o que quiser e não vai perder a salvação? Aí eu respondi que um salvo não pensa assim. Só isso, um salvo não pensa assim, porque se pensa assim não é salvo. Concorda comigo, irmãos? Você vai ler Romanos capítulo 6, que Paulo fala lá, agora só porque ganhamos, agora vamos esculhambar? Não vamos esculhambar, por quê? Porque nós não pensamos assim, porque fomos salvos, amém? Então, todo milagre, tudo que se opera, tudo que se faz, tudo que se é como igreja, deve ser para evidenciar o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, sempre para a honra e glória dele.
sempre para direcionar as pessoas a Ele. O sermão, ele não é um sermão de condenação, mas um sermão de exortação para a salvação, porque nós não somos juízes, nós também estávamos condenados, mas pela graça fomos salvos em Cristo Jesus, porque também outrora, como Paulo fala, nós éramos filhos da desobediência, mas louvado seja o nosso Senhor, que por amor de Jesus Cristo, nos tirou do pecado e nos trouxe vida, através do teu sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, amém? Irmão, aí eu te pergunto uma coisa, como você tem testemunhado Cristo Jesus? De que maneira tem sido seu testemunho? Será que você tem falado mais do avivamento bíblico, mais do pastor Rodrigo, mais de todas as outras coisas, mais de como é bênção tal reunião, ou como é bênção tal reunião, ou como é tal, ou falado de Jesus Cristo? Mais do que a placa, mais do que o homem, mais do que qualquer outra coisa, direcione todas as coisas a Jesus Cristo, glorifique a Jesus Cristo, evidencie Jesus Cristo. Quando alguém te encontrar e dizer, coxo, por que tu andas? Diga, porque Jesus Cristo me encontrou e foi misericordioso e me salvou. Toda a honra e glória pertence a Ele. Aonde eu encontro esse Jesus Cristo? Vem e me segue, porque eu estou indo adorá-lo. E você também pode aprender um pouco mais sobre Ele, aonde eu estou indo adorá-lo. Mas tudo é para Ele, amém? Que possamos ter isso em nossos corações. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por a oportunidade da gente poder parar alguns meros minutos para poder pensar na Tua palavra. Senhor, a gente vê o Teu poder operando maravilhosamente na igreja primitiva. A gente vê o Senhor centralizado. A gente vê o Teu Espírito Santo, Senhor, dizendo vai, dizendo fica, dando orientações e capacitação para todos os Teus filhos. Senhor, nós queremos viver no Teu Espírito. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Tira de nós, Pai, toda a vaidade. Tira de nós, Senhor, toda a prepotência. Senhor, afasta de nós, Deus, tudo aquilo que tenta nos envaidecer por algo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. A Ti honra pela palavra, a Ti honra pela operação de libertações, a Ti honra pelos milagres, a Ti honra pelas curas, Pai, a Ti honra por tudo ao qual os ouvidos têm ouvido e têm se quebrantado, Senhor. Senhor, que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa se muitas vezes não temos falado de Ti, não temos sido Suas testemunhas, não temos permitido com que Teu Espírito opere sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, nós queremos em nome do Senhor Jesus ser representantes do Senhor nessa terra, mas para isso primeiro precisamos que o Senhor seja evidenciado nas nossas ações, porque se o Senhor não for evidenciado nas nossas ações, como vamos falar do Senhor, Deus? Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Deus, e que tudo que somos e temos seja para Te adorar, Senhor. Perdoa as nossas pequenezas e que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre nós continuamente, Deus, continuamente, para que universalmente saibam que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e que nós servimos somente a Ti, Senhor. Te louvamos e Te engrandecemos por Tua maravilhosa graça para conosco. Obrigado por abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para tudo aquilo que a Tua palavra ministrou e que possamos vivê-la para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém? Querido, seja um indicador de Cristo, seja um proclamador de Cristo, seja um adorador de Cristo. Isso agrada ao Senhor. Amém?